Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto passo para identificar a fome emocional e como lidar com ela. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, como eu sempre falo, vai lá, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo, porque é muito importante essa sequência para você seguir. Aproveita, se inscreve no canal, envie esse vídeo, esses passos para as pessoas que você acha que estão querendo fazer dieta, que estão querendo emagrecer e para tudo antes de fazer dieta. Escuta esses passos, segue esses passos que vai facilitar muito a sua vida. Que a gente está falando de fome emocional. E hoje o quinto passo são as nossas representações internas, onde a gente trabalhou com a parte física e emocional, né, com o nosso físico, e hoje nós vamos começar a entrar na nossa mente. São técnicas maravilhosas para você conseguir virar e mudar essa chave. Toda vez que eu falo representações internas, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, senão eu posso viajar demais nas coisas, né? Toda vez que eu falo sobre representações internas, as pessoas falam assim, como assim, Adriana? Isso, são as imagens internas. Todo mundo tem imagem interna, todo mundo. Por mais que você não tenha percebido ainda, você tem essas imagens internas, ok? Seguinte, fecha o olho um pouquinho, imagina como que é a porta da sua casa. Você consegue imaginar isso, não consegue? Isso, você entrando, abrindo a porta, entrando dentro da sua casa. Isso é fácil de imaginar. Pode abrir o olho e volta aqui comigo. Então, essas são as representações, imagens internas. Toda emoção e todo fato da nossa vida, a gente também coloca essas imagens internas, por mais imperceptíveis que elas sejam. No programa Equilibre, no terceiro módulo, a gente começa a entender como a nossa mente funciona, né, que são os pensamentos automáticos, um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental, né, os pensamentos automáticos que desencadeiam a sua emoção. Então, lá eu explico o seguinte, não é a sua emoção, já falei isso para vocês no módulo passado, mas a forma, o pensamento automático que vem antes. E esse pensamento automático, ele tem uma representação interna, tá? Aqui você vai só seguir esses passos que eu tô falando para você. Tem uma imagem interna, tá? Então, é bem fácil de você trabalhar dessa forma, né? Quantas vezes você não discute com alguém, depois não fica com aquele diálogo interno, ah, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Isso é uma imagem interna, é uma representação interna, aquele diálogo, né, interno que fica ali o tempo todo com você, o tempo todo falando para você. Eu tinha uma cliente, era uma noiva, né, e ela estava passando por um processo ia casar, né, então aquela ansiedade toda, ela queria emagrecer. E ela tinha muita vontade de comer doce, né, e aí um dia a gente conversando, ela falou assim, a gente descobriu, né, da onde veio isso. Como assim? Ela tinha, era gerada uma ansiedade. Quando a gente foi até a imagem interna dela, ela sempre pensava que toda vez que ela estava entrando na festa, ela caía e tropeçava, né? Isso gerava uma ansiedade, isso era a imagem interna dela. O que a gente fez? A gente mudou essa imagem interna. Como assim? Eu falei, como que tá isso daí? Aí ela foi pensando, foi vendo, não, tem uma música horrível, eu tô entrando na igreja e tropeço. Eu falei, então vamos começar a mudar essa imagem interna. Muda a música. Coloca a sua música preferida. A hora que ela mudou a música e colocou a música preferida dela, tudo foi mudando. Então ela entrava, né, na igreja, plena, linda, maravilhosa, estava dando tudo certo. E essa imagem interna mudada fez com que diminuísse e muito a vontade dela de comer doce. Ela não tinha mais vontade de comer doce. No caso, eram aquelas jujubinhas, aquelas balinhas que ela morria de vontade de comer. Tinha um saquinho no carro e ficava comendo aquilo o tempo todo. Tá? Então, essas imagens internas que eu estou falando para vocês, que vocês vão começar a mudar agora. Então, no quinto passo, você vai começar a mudar essa imagem interna. Tá? Pensa aí numa emoção, vou fazer com você. Pensa aí numa emoção que desperta você a vontade de comer alguma coisa. Você já identificou lá no passo 2 essa emoção, né? Então agora você vai fechar o olho e vai pensar nessa emoção. Como que é isso daí quando você pensa nessa emoção que dá vontade de comer doce, né? Esse pensamento, essa emoção, seja uma ansiedade, ou seja um tédio, vamos supor que você esteja sozinho em casa, né? Então você já identificou isso, seja aquele tédio, seja ansiedade das coisas que você não sabe como vai resolver. Como que é isso? Visualize como é, né? Se essa imagem é colorida ou é preto e branco, se ela é grande ou pequena, onde ela está localizada na sua frente, mais para a direita, mais para a esquerda, né? Como que é? É alto, baixo? Essa imagem é clara, ela é escura? Ela está em movimento ou ela é parada? Como que é isso para você? Agora que você identificou, a gente vai brincar com essa imagem, tá? Se essa imagem está em movimento, eu vou pedir para você congelar essa imagem. Como que é quando você congela, Cacau?
Meu cachorro tá aqui fazendo bagunça. Se você congela essa imagem. Se ela tá muito clara, afasta ela de você, deixa ela longe, muda essa imagem mental. Faz o inverso, né? Se ela tá em filme, faz ela congelar. Se ela tá em fotos, faz ela andar, faz ela ficar longe de você, afasta o máximo possível. Faça ela ficar toda embaçada e escura. Como que é quando você, se for uma pessoa, se por exemplo você tem aquele chefe ou aquela pessoa que te tira do sério, né, que ela tá ali forte, grande, diminui essa pessoa, coloca um narizinho de palhaço nela, deixa ela com uma voz mais engraçada, de repente umas orelhinhas de abano, se é uma pessoa que te tira, você vai começar a rir e as coisas vão começar a mudar quando a gente muda as nossas imagens internas. Vou contar uma experiência para vocês. Pode voltar aqui agora, né? Eu contei para vocês da festa de casamento. Uma época, né, comecei a mudar essas imagens internas e eu senti que minha vida estava muito parada, parecia que as coisas não andavam. Quando eu verifiquei minha imagem interna em relação a isso, eu pude observar que realmente, né, minha imagem interna era como se eu estivesse num pântano, sabe, naquela areia movediça, e eu não conseguia sair daquilo lá. Na mesma hora eu mudei, o que que eu fiz? Eu me tirei daquele pântano, usar a imaginação mesmo, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento, já dizia Einstein. Eu imaginei que eu estava tirando, coloquei um gramado bem legal ali para eu começar a andar. Pus um patins em mim, imaginei um asfalto bem gostoso para andar de patins e eu me movimentando andando de patins, que fica muito mais fácil. Incrivelmente, as coisas começaram a andar e começaram a mudar, e então já não tinha mais aquela imagem interna. Se você às vezes se sente sobrecarregado, a sua imagem interna pode ser que o quê? Que o mundo você esteja carregando muito peso, às vezes você está arqueado nessa imagem interna. Começa a liberar, imagine que você está com uma sacolinha, você está liberando todo esse peso de dentro de você, está tirando tudo. Se é uma pessoa que te irrita, deixa essa pessoa um pouco mais engraçada. Se é algo que você tem medo, diminui. Geralmente quando a gente tem medo de alguma coisa, né, do desconhecido, seja o que for que você represente isso, geralmente o medo é muito grande, a gente está muito pequeno, inverte isso, deixa você maior, o medo menor. Se é o medo de público que você tem, de falar em público, isso te deixa ansioso, né? Imagina você mudando essa cena, né? De repente todas as pessoas ali, você grande, a plateia pequenininha, e você conseguindo falar. Faça telas mentais, use a sua imaginação. Quando a gente muda as nossas representações internas, a nossa emoção muda de uma forma muito rápida. Então, uma das técnicas que eu ensino tanto no programa Equilibre, tá? Como eu tô ensinando aqui para você, que vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Aqui o caso da minha cliente que eu já contei para vocês, né? E sempre assim, as imagens mais brilhantes, nítidas, claras, elas são mais fortes, né? Quando ela afasta de você, ela fica mais fraca. Então, ao contrário, pegue coisas boas e fortalecedoras e traga para dentro de você, aumente isso, deixe mais brilhante, mais forte, brinque com as suas imagens internas, mude as suas imagens internas, né? Como se você fosse o diretor da sua vida. Tem aqui no meu canal do YouTube também um vídeo que fala sobre o seu diretor da sua vida, onde ensino também essa técnica para você começar a dirigir a sua vida, e espero que você tenha gostado muito. E use e abuse dessa técnica. Ela é fantástica, você pode usar para tudo. Agora imagine que você é o diretor da sua vida, você pode pintar a sua vida da cor que você quiser. E amanhã eu vou falar do sexto passo, que é fantástico também, é para você começar a mudar o seu diálogo interno. Hoje a gente vai trabalhar com imagens e você vai trabalhar com as imagens. Amanhã a gente vai trabalhar com o seu diálogo interno. Gratidão por estar vendo esse vídeo. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e praticar. A prática, o conhecimento parado não vale nada. Você tem que praticar e agir. Quanto mais você agir, mais fácil vai ficar.